Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse é o mais novo filme do universo animado DC Comics, mas também aquele que põe fim a essa fase de animações inspiradas nos Novos 52. O desenho é uma continuação direta de Liga da Justiça Sombria, lançada em 2017, mas também dá sequência aos eventos que ocorrem desde Ponto de Ignição lá em 2013 e mais recentemente o retorno do Superman. Mas e aí, será que o filme é um encerramento digno para esse universo que vem sendo construído ao longo de 7 anos? É o que nós vamos comentar nessa nossa análise com spoilers de Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Ou é Apocalipse? Sei lá, mano, ninguém sabe como é que fala isso aí. Shazukara! Como nós vimos no final de Liga da Justiça Sombria, John Constantine e Zatanna Zatara foram convidados para se unir à Liga da Justiça. E esse filme já começa mostrando o casal no satélite da equipe até que todo o grupo é convocado pelo Superman para uma reunião de emergência. O Azulão fala sobre como Apocalipse, o lar do Darkseid e seu temido exército conquistador está se aproximando da Terra e como outros planetas foram dizimados pela ação do novo deus. A própria Terra já sofreu 2 tentativas de invasão, como nós vimos lá em Liga da Justiça Guerra e depois em O Retorno do Superman. Portanto, não existe abordagem pacífica com o Darkseid. É por isso que o Superman sugere que a Liga da Justiça tome o primeiro passo, para aproveitar o fator surpresa e pegar as defesas do vilão despreparadas. Apesar de alguns membros da equipe se oporem a essa ideia, como o próprio Lex Luthor, que passou a integrar a Liga justamente depois de ser um dos principais responsáveis por deter a invasão do Darkseid em O Retorno do Superman, o time acaba viajando para Apocalipse. O que eles não esperavam era que o Darkseid havia preparado um exército de Paradoons, unindo o DNA dos seus famigerados parademônios com o material genético adaptativo do Apocalipse. Ou seja, agora o exército do Darkseid é praticamente imortal e sofre modificações para se adaptar às habilidades dos seus oponentes. E é justamente isso que leva a Liga da Justiça à derrota. Sim, a Liga da Justiça é simplesmente destroçada logo no começo do filme. E é chocante porque nós nunca vemos personagens que nós amamos, os heróis, sendo aniquilados dessa maneira em uma animação. A gente já viu eles sendo derrotados. Mas aqui eles têm partes do corpo devoradas, eles são destroçados, eles estão desmembrados, eles realmente não têm a mínima chance contra os Paradoons. Mas tudo isso é mostrado pra gente através de flashbacks. De volta à Terra, nós vemos que John Constantine foi um dos poucos sobreviventes, já que ele fugiu como um covarde e passa o resto dos seus dias bebendo ao lado do Etrigan. Se você não se lembra ou não assistiu, em Liga da Justiça Sombria, o Jason Blood, que era o humano ligado ao Etrigan, foi morto. E é por isso que o demônio tem uma personalidade mais triste e negativa nesse filme. Inclusive, ele nem fala mais rimando. Afinal de contas, por mais que os personagens estivessem ligados através de uma maldição, eles passaram centenas de anos dividindo a mesma alma, o mesmo corpo. Então é realmente como se o Etrigan tivesse perdido um grande amigo, como o próprio Constantine diz. Mas a dupla é convencida, na verdade quase obrigada a voltar à ativa graças a Superman e Ravenna. E assim nós temos a formação do grupo de protagonistas que representa muito bem aqueles que fizeram parte do pilar que sustentou o universo animado DC Comics. Liga da Justiça, Jovens Titãs e Liga da Justiça Sombria. E eu achei interessante que outro grupo que também foi muito importante para esse universo e também teve seu momento para brilhar foi o Esquadrão Suicida. Inclusive, a cena em que a Arlequina fala que Amanda Waller morreu de câncer é uma referência direta a Esquadrão Suicida Acerto de Contas, já que nesse filme nós descobrimos que a fundadora da Força Tarefa X está com a doença. E isso é uma coisa que esse filme faz bastante, ele pega bastante das referências e dos elementos apresentados nos outros desenhos e condensa tudo em uma única animação. Então, fora essa referência da Waller, a gente vê, por exemplo, a mesma tecnologia do Superman Cyborg sendo utilizada nos membros da Liga que passaram a fazer parte do exército do Darkseid.
O modo como Constantine usa o laço da verdade para trazer a consciência da Mulher Maravilha de volta é basicamente a mesma coisa que a gente já viu acontecendo lá em Liga da Justiça e os Jovens Titãs. Então esse filme funciona muito como uma unificação, um fechamento para todo esse universo. E aí entra um ponto que muita gente pode encarar como algo negativo, que é a possível sensação de falta de desenvolvimento nos personagens. O Damian Wayne, por exemplo, começa esse filme como um antagonista, lá na Liga dos Assassinos. Ele não quer se envolver nisso tudo, ele culpa o Superman, ele culpa o seu pai, ele diz que as pessoas superestimam o poder de influência que ele tem sobre o Batman. Mas no final das contas, ele vai contra tudo o que ele disse ao longo do filme e é ele quem traz a consciência do Bruce Wayne de volta. O próprio Batman aparece sentado no trono de Mobius sem uma explicação de como isso aconteceu ou mesmo o que é esse artefato. E a cena do Darkseid destruindo a tropa dos Lanternas Verdes parecia uma simples demonstração de poder, e isso poderia ou ter sido melhor executado ou só mesmo narrado, e esse tempo perdido em Oa podia ser usado para o desenvolvimento dos outros personagens. Bom, com relação a esses pontos aí, talvez o único que eu concorde um pouco seja o Batman no trono de Mobius. Como eu já falei, esse universo é muito baseado nas histórias dos Novos 52, e lá nos quadrinhos, na saga Guerra de Darkseid, o Batman se tornou o novo deus do conhecimento, e para isso ele sentou no trono, um artefato que dá ao seu portador poderes místicos relacionados à onisciência, então ele basicamente tem todo o conhecimento do universo desde a sua origem. Foi através do trono, por exemplo, que o Batman descobriu que existiam, na verdade, 3 Coringas e a gente teve toda aquela reviravolta no status do personagem que a gente viu desde o renascimento da DC. Então eu senti que essa foi uma situação em que os roteiristas quiseram deixar uma referência para o público que veio dos quadrinhos, mas para quem só acompanhou as animações do universo DC, talvez tenha ficado um pouco perdido. O que eu não acho que acontece nos outros exemplos. O Damian sempre buscou a aceitação do Bruce, assim como o Batman, mesmo não demonstrando o tempo todo, sempre amou seu filho. É uma daquelas relações em que as coisas podem não fazer muito sentido, mas ela funciona dessa maneira. E eu achei bem satisfatório ser o Damian quem traz a consciência do Batman de volta, já que isso demonstra que todo mundo ali tem com quem se importar. Diversas vezes nós vemos a Lois sendo usada como esse artifício para trazer a humanidade do Clark de volta. Inclusive, nesse filme isso foi abordado mais uma vez. É um clichê? É, com certeza, mas também faz parte da essência dos personagens. Então, ver esse recurso sendo utilizado mais uma vez nesse filme, pra mim não é repetir um plot que a gente já viu e já tá cansado de ver. É mais uma vez uma homenagem pro que já foi mostrado nesse universo e pro que é a personalidade desses personagens. Do mesmo jeito que eu achei incrível o Trigon tendo quase uma redenção no final da história ao ser o oponente que manteve o Darkseid distraído enquanto o Cyborg criava um tubo boom em direção a lugar nenhum para destruir Apokolips. Olha aí, já rimei mais que o Etrigan. Agora, com relação às mortes dos Lanternas Verdes, me desculpem os grandes fãs do grupo, mas pra mim essa foi uma das melhores cenas do filme e a gente realmente precisava dela. Porque se você parar pra pensar, nós ainda não tínhamos visto uma grande demonstração de poder do Darkseid, e talvez essa tenha sido uma falha desse universo animado DC Comics. A gente não viu o grande vilão ser construído como uma ameaça verdadeira. É claro, ele causou grandes problemas, ele levou a formação da Liga, né? Foi justamente por conta da ação dele que a Liga da Justiça existiu, mas talvez não foi o suficiente para gerar essa expectativa de que ele era realmente um ser muito poderoso. Até porque um dos maiores atributos do Darkseid nos quadrinhos é também a sua genialidade. Ele tá sempre um passo à frente dos seus oponentes. Eu consegui enxergar um pouco disso lá em Liga da Justiça Guerra, o retorno do Superman, a criação do exército de Paraduns, então eu senti um pouco desse estar adiante dos oponentes nesses planos do Darkseid, mas realmente concordo que ele foi muito mais retratado como um oponente de força bruta, o que ele também é nos quadrinhos. Então eu acho que essa cena em Oa veio para realmente reforçar essa imagem imponente do Darkseid. Afinal de contas, a tropa dos Lanternas Verdes é a linha de defesa dos setores espaciais. Eles protegem milhares de planetas há milhares de anos. Mostrar o Darkseid sozinho, derrotando todos os membros da tropa, deixa uma sensação de, meu irmão, não tem como parar esse cara.
Ao mesmo tempo, eu não acho que os Lanternas Verdes e o John Stewart foram mal representados nesse momento, muito pelo contrário. A batalha estava perdida, todos os seus companheiros estavam mortos e mesmo assim, o Lanterna Verde recita o juramento enquanto rasteja em direção à bateria do poder central de Oa. Que é uma cena que demonstre mais força de vontade do que essa. Então, diferente do que algumas pessoas podem interpretar, eu não acho que as personalidades dos heróis estavam deslocadas, estavam fora de personagem. Acho que é preciso ter em mente que esse é um filme que vem com essa ideia de fechamento, de colocar um ponto final nesse universo, mas todos os elementos trabalhados aqui já haviam sido de alguma forma semeado ao longo das outras produções. É a mesma coisa de reclamar que não contaram a origem do Homem de Ferro em Vingadores Ultimato. Gostei muito da escolha dos protagonistas, acho que o Batman foi muito legal lá em Liga da Justiça Sombria, mas nesse filme a gente precisava do Superman para carregar esse fardo de ser o responsável pela morte do seu grupo lá na Batalha de Apocalipse. E o filme trabalha muito bem isso, né? Ele joga mesmo a responsabilidade no Superman de ter levado a Liga da Justiça para uma batalha sem um plano, simplesmente agindo pelo impulso, e ele carrega a marca disso no corpo, literalmente. Ao mesmo tempo, a gente vê o preparo e a genialidade do Batman por trás de tudo, já que o Constantine fugiu como um covarde no começo do filme, porque a Zatanna estava seguindo um plano do Cavaleiro das Trevas, em que ele deveria ficar vivo para que a Liga tivesse uma chance de contra-atacar caso essa batalha inicial desse errado. O que acabou acontecendo. A Ravena tá ali também é muito interessante, não só por ela ser uma das personagens mais icônicas e queridas dos Jovens Titãs, mas também porque a gente precisava de um arco de conclusão pra ela, ver ela se livrando do Trigon, ela trazer o Damian de volta, ela conseguir recuperar ele, né, com poderes que a gente já havia visto nos filmes anteriores e que não tinham mais sido explorados. Então, pra mim, o casting é impecável, não só dos personagens, né, então a gente já falou aí dos protagonistas, o Esquadrão Suicida, o Etrigan, que também teve um final bem poético, mas das vozes, principalmente o Matt Ryan de volta como Constantine, o que mostra realmente como ele é a melhor escolha pra dar vida ao personagem, seja em animação ou live action. Tá na hora de sair um filme do Constantine com o Matt Ryan, né? Com relação aos aspectos técnicos, é sempre a mesma coisa, né? Esse não é um traço que agrada a todo mundo, esse traço inspirado nos Novos 52 não é unanimidade, a gente já tá cansado de falar isso, mas é um traço extremamente competente. Nas cenas de ação ele se mostra muito fluido e ainda mais nesse filme, onde a gente viu as cenas de ação sendo levadas ao extremo, os personagens sendo mortos, sendo destroçados, o traço se mostrou ainda mais eficaz. A trilha sonora tem os seus momentos de empolgação, de angústia, de leveza, de tensão, então ela acompanha muito bem o que tá acontecendo em cena, fica tudo muito bem encaixadinho. Pra mim, no aspecto técnico, esse filme não tem nenhuma falha, talvez alguns momentos em que eu senti o ritmo um pouquinho arrastado, não que o filme pareça arrastado, é um filme de 1h30, na verdade, até parece que tem muito mais informações jogada em um espaço curto de tempo, então é uma coisa, é uma questão pessoal, né? Eu achei que o filme passou bem rápido, não vi a hora acabar, não vi o tempo passar, até eu achei que a gente precisava de mais tempo de filme justamente por ser a última produção do universo animado DC Comics, mas fiquei bem satisfeito com os aspectos técnicos, com a duração, no geral, né, pra mim o filme é muito bom. Achei legal também eles darem uma pincelada ali na culpa do Flash, já que foi por uma ação egoísta dele, né, de tentar trazer a sua mãe de volta, que acabou levando ao ponto de ignição e tudo que a gente viu acontecendo até Guerra de Apocalipse. E por mais que ver ele reiniciando esse universo tira um pouco do peso das mortes, tira um pouco do impacto que esse filme poderia ter e passa a mensagem de, ué, mas ele acabou de perceber que tudo isso aconteceu porque ele voltou no tempo, porque ele viajou na força de aceleração e ele vai lá e vai fazer isso de novo? Só que dessa vez eu sinto que ele teve essa revelação de que precisa criar um novo ponto de ignição por uma atitude altruísta. Ele não tá mais pensando só nele, ele tá pensando no universo inteiro, em todas as vidas que foram perdidas. E aquela cena no final dos heróis encarando o horizonte sendo dissolvido, o beijo da Ravena com seu traje branco no Damian e a trindade, Superman, Batman e Mulher Maravilha sendo os últimos a serem cobertos pela luz de um novo universo, é muito poética. Eu tô arrepiado, meu irmão, até as canelas.
Assim, Liga da Justiça Sombria, a Guerra de Apocalipse pode não ser perfeito, pode ter as suas falhas, assim como todo o universo animado DC Comics também teve, mas é um fechamento mais do que digno para tudo que foi construído ao longo de mais de 7 anos, mais de 15 filmes, e é satisfatório porque é algo que a gente viu nascer, ser desenvolvido e ser destruído para renascer. Sim, nós vamos ver esse novo universo criado pelo Flash, e o primeiro filme do novo universo animado DC Comics é Superman, o Homem do Amanhã, que estreia ainda em 2020 e vem com novas propostas, contando as origens dos personagens de maneiras diferentes e, para alegria de muita gente, um novo traço. Então vamos torcer para que esse novo universo seja ainda melhor do que esse que nós vimos se encerrar com esse filme. Essas foram as minhas impressões de Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Comenta aí embaixo o que você achou do filme e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue no Instagram também, @MaiDanaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Mostrar sozinho sai.